Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro formativo do programa Aprender Sempre. Meu nome, para quem ainda não me conhece, é Kátia Valverde, também sou professora da rede estadual e atualmente estou como PCNP na diretoria de ensino de Tupã. E eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos encaracolados, uso óculos, tenho os cabelos curtos também, estou com uma blusa que tem algumas linhas verdes. Vou apresentar para vocês agora a minha tela, só um minutinho para compartilhar. Pronto, está indo. Essa nossa conversa de hoje, ela tem como foco discutir a sequência didática 7 de língua portuguesa do Aprender Sempre, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem. Só um minutinho para eu trocar a tela. Aqui, nesse link, ele nos direciona para o site da EFAP, onde nós podemos encontrar os cadernos do professor e também do aluno. A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão, por exemplo, durante a ATPC, ficarão mais fáceis se vocês estiverem com material do Aprender Sempre em mãos, certo? Agora eu sugiro que vocês peguem o caderno de bordo, aquele que você, professor, professora, faz seus registros das ATPCs e que tomem notas sobre nossa conversa, porque isso pode favorecer o seu momento de estudo e também o seu planejamento didático. Vamos nos lembrar que em nossos encontros, como os de hoje, estamos sempre estudando uma sequência didática com antecedência, ou seja, com uma sequência didática que ainda não teve início na sala de aula. E isso não é por acaso, lógico, nós fazemos isso por quê? Para poder possibilitar uma primeira aproximação com as aulas e suas atividades, de modo que possamos prever ajustes e planejar os encaminhamentos e as intervenções. Então, vamos conhecer os objetivos propostos para o nosso estudo de hoje? E aqui estão eles, né? Para iniciar essa formação, precisamos compartilhar os objetivos que buscaremos atingir. Então, vamos conhecê-los. O primeiro é conhecer a sequência didática 7, parlendas, trava-línguas e outros textos para ler, escrever e brincar, considerando seus propósitos comunicativo e didático. O segundo objetivo nosso será analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas. E, por último, discutiremos os encaminhamentos para o trabalho didático, para o planejamento do trabalho didático. Como sempre, na nossa agenda, nós temos 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 7 de língua portuguesa e as atividades que as compõem, de modo a explicitar os propósitos didático e comunicativo dessa sequência didática. No segundo momento, nós poremos uma lupa em algumas atividades, a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E no nosso terceiro momento, nós trataremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC. Então, vamos em frente. Vamos então dar início ao primeiro momento de nossa agenda, de nosso encontro, em que conheceremos as aulas que estruturam a sequência didática 7 e as atividades que acompanham. Então, na sequência didática 7, parlendas, trava-línguas e outros textos para ler, escrever e brincar, contempla um conjunto de atividades que envolvem práticas de leitura e também práticas de escrita.
mesmo que os estudantes não saibam ler e escrever convencionalmente. As situações didáticas apresentadas, elas têm por finalidade possibilitar que se apropriem do sistema de escrita alfabético e desenvolvam as competências leitoras. Tanto as situações de leitura como também as situações de escrita, elas são abordadas como práticas sociais, cujo objetivo é proporcionar aos estudantes que se coloquem no lugar de usuários dessas práticas. E é nesse contexto que refletirão sobre o funcionamento do sistema de escrita e também da leitura, escrevendo e lendo com propósitos claros para eles, com propósitos significativos. Aqui na aula 1, na atividade 1, os estudantes, eles devem contribuir para a leitura que o professor fará, bem como as definições de cada gênero, que devem ser discutidas coletivamente e registradas em um cartaz. Já na atividade 2, ainda na aula 1, deve-se ponderar sobre a dificuldade que pode significar para os estudantes escreverem o texto ditado pelo professor, de modo que, dependendo da turma, podem ser necessário realizar algumas adaptações. Na aula 2, os estudantes, em duplas, eles devem ajustar o oral ao escrito para saber qual palavra falta e discutirem também como escrever essas palavras. Seguindo, aqui nós temos a aula 3, onde contempla a leitura de trava-línguas e é fundamental discutir aqui com os estudantes o que torna um determinado texto difícil de pronunciar. Essa análise será condição para que pensem nas palavras que usarão para compor seu próprio trava-língua. Já na aula 4, será contemplada uma lista de cantigas conhecidas, sendo que os estudantes, eles escolherão uma delas para ser ditada a você, professora. Também há de se destacar que esse texto ele deve ser escrito em um cartaz que ficará fixado na sala de aula. Seguindo, nós temos aqui a aula 5, e é importante aqui, professor e professora, que vocês preparem os materiais de pesquisa, como também devem circular pelos grupos, apoiando os estudantes na leitura e na escuta dos materiais. Também é importante que antes de registrarem as descobertas, os estudantes eles possam discutir com vocês sobre as características dos textos pesquisados. O cartaz da aula 1 pode ser retomado e ampliado neste momento. Aqui na aula 6 está em jogo uma análise linguística, uma vez que os estudantes precisarão voltar aos textos já lidos para encontrar pares de palavras que rimam e criar novos pares de palavras que também rimam. Seguindo, nós temos a aula 7, que representa uma oportunidade de os estudantes praticarem a escrita, escrevendo em grupos, de modo que cada estudante possa confrontar suas hipóteses no momento de escrever. Já na aula 8, deverá acontecer a revisão do texto escrito na aula 7, né? Na aula anterior. Aqui nós temos a aula 9, onde será criado um banco de textos para ler, escrever e brincar, ou seja, um banco de palavras, trava-línguas e cantigas que poderá ser usado ao longo do ano letivo. É nessa aula que os estudantes precisarão revisar os textos escritos e que a escrita deverá ser convencional para garantir a leitura e a brincadeira. Aqui temos também a aula 10. Quero trazer a sugestão para que você, professor, você, professora, componha um acervo de convites para ser analisado. Posteriormente, poderão planejar coletivamente com os estudantes a produção de um convite, em que eles poderão ditar para você, neste momento, você será o escriba ou a escriba.
caso a sua turma tenha a possibilidade de produzir o convite em grupos, é importante estabelecer o papel de cada um dentro do grupo. Por exemplo, um dita e o outro escreve. Seguindo aqui, será o nosso momento de reflexão, pois nós acabamos de conhecer a sequência didática 7, Parlenda, Trava-Língua e outros textos para ler, escrever e brincar. Então, eu vou perguntar para vocês, qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática? E qual é o seu propósito didático? Gostaria aqui de solicitar a vocês que agora tomem nota da reflexão sobre as questões propostas nos slides e daqui a 1 minuto voltaremos a refletir sobre o propósito didático e o propósito comunicativo da sequência didática 7, Parlendas, Trava-Línguas e outros textos para ler, escrever e brincar. Então, vamos lá, então, 1 minutinho? Dei uma dica boa para vocês. Olha que professora mais atrapalhada. Botei o slide para frente. Mas vocês estavam pensando, são muito sabidos e sabidas, né? E aqui nós temos, então, os propósitos didáticos e comunicativo da sequência didática 7, Parlendas, Trava-Línguas e outros textos para ler, escrever e brincar. Então, considerando a descrição das aulas e das atividades, nós podemos afirmar que o propósito comunicativo dessa sequência didática 7 é explorar juntos o banco de textos que construíram e convocar a comunidade escolar para brincar com esses textos, dando ao estudante significado ao trabalho e protagonismo em todas as situações propostas. Como já dissemos nas transmissões anteriores, é esse propósito comunicativo que torna o desenvolvimento das atividades de leitura e escrita significativas para os estudantes. Eu quero ressaltar novamente sobre a importância dos estudantes saberem, logo na apresentação da sequência didática, qual é esse propósito comunicativo, definindo como será organizado esse momento para brincar com a comunidade e qual será o evento e quem irá participar também desse evento. As situações, tanto de leitura como de escrita, são abordadas dentro dessa sequência como práticas sociais, cujo objetivo é proporcionar aos estudantes que se coloquem no lugar de usuários dessas práticas sociais. E é neste contexto que eles refletirão sobre o funcionamento do sistema de escrita e da leitura, escrevendo e lendo com propósitos claros. E o que os estudantes poderão aprender com essa sequência didática? Qual o seu propósito didático? E aí? O que vocês escreveram? O que vocês apontaram aí no caderno de bordo?
vamos falar um pouquinho, né? Que o propósito didático ele está focado nos aspectos que o professor quer ensinar. Vamos exemplificar, então. Aqui na sequência didática 7, é importante colocar os estudantes para refletirem sobre o sistema de escrita alfabético, considerando que nós estamos no segundo ano do ensino fundamental e muitos estudantes ainda não se apropriaram da base alfabética. E a proposta que estamos estudando contempla os textos que fazem parte do campo da vida cotidiana, que simplesmente foram passados de boca a boca, das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas, sendo a maioria deles de domínio público. Aqui, nessa sequência didática, temos uma ampliação desses textos da tradição oral. No bimestre anterior, nós já estudamos sobre as parlendas e as adivinhas, e agora vamos retomar as parlendas e ampliar com os trava-línguas e também as cantigas. Repare a importância do trabalho com esses textos na alfabetização inicial, tanto em relação à escrita, como em relação à leitura, dos estudantes que não escrevem e não leem de forma convencional. Ainda mais tratando-se de um contexto de recuperação e aprofundamento, esse trabalho tem presença garantida. Agora que nós já conhecemos o propósito comunicativo e o propósito didático, presentes na sequência didática 7, parlendas, trava-línguas e outros textos para ler, escrever e brincar, vamos para o nosso próximo momento. Até aqui nós conhecemos as aulas que estruturam a sequência didática 7 e também suas atividades. Chegou a hora de colocarmos uma lupa sobre algumas atividades e de refletirmos sobre como essas atividades contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Vamos lá? Aqui nós vamos conhecer, né, em detalhes e analisar algumas atividades da sequência didática 7. Aqui a aula 1, relembrando alguns textos. Então, será uma das aulas do nosso estudo de hoje. Vamos conhecê-la? Eu vou ler para vocês, tá? Está aqui na tela. O que vamos aprender? Você e seus colegas já devem conhecer muitas brincadeiras tradicionais, não é mesmo? Parlendas, trava-línguas e cantigas são alguns exemplos de textos que iremos explorar nesta aula. Vocês lerão alguns deles e conversarão sobre suas impressões. Depois, preparem-se para escrever. Então, a primeira atividade é a roda de conversa. Quais parlendas, trava-línguas e cantigas conhecemos? Então, continuando com a nossa leitura da aula 1 ainda, né? Da roda de conversa. Então, nós temos aqui 3 parlendas, né? 3 parlendas, não, uma parlenda, uma trava-língua, uma cantiga. Hoje é domingo, pé de cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Depois a cantiga, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Então, é hora de escrever depois de conversarem sobre esses diferentes textos. Escolham coletivamente um para registrar. Ou a professora ou professora irá ditá-lo. Então, muita atenção. Aqui nessa aula, professor e professora, vocês farão os combinados para a organização da sequência didática parlendas, trava-línguas e outros textos para ler, escrever e brincar. Esses combinados, eles baseiam-se na definição da situação comunicativa. Como essa sequência didática pretende com que os alunos explorem junto o banco de textos que construirão e convoquem a comunidade escolar para brincar com esses textos. Eu quero explicitar que, neste caso, brincar com as parlendas,
Com as trava-línguas e as cantigas de roda, é o propósito comunicativo, que atribui significado para que os estudantes atribuam sentido às atividades de leitura e escrita que irão desenvolver nessa sequência didática. Outro aspecto importante é que o banco de textos construído pela turma será uma importante fonte de consulta para os estudantes, assim como a lista de nomes e outros textos que já tem disponíveis na sala de aula. Na atividade 1, você, professor, professora, irá fazer uma roda de conversa para que os estudantes socializem o repertório que tem sobre as brincadeiras, com parlendas, trava-línguas e cantigas. E após a socialização, farão a leitura dos textos presentes na atividade, mesmo sem saber ler convencionalmente. Reparem que os textos propostos são bastante conhecidos e aqui se espera que muitos estudantes conheçam esses textos de memória, de cor, ou seja, saibam cantar e recitar esses textos. Oferecer textos que os estudantes sabem de memória e solicitar que acompanhem a leitura indicando as partes do texto costuma ser uma boa situação para que possam organizar suas ideias sobre o que está escrito e o que se pode ler. Ou seja, a memorização possibilita a leitura de tais textos por parte dos estudantes que procurarão ajustar o que dizem em voz alta, ou seja, o que já tem memorizado com o texto escrito. Em seguida, a partir dos textos conhecidos e socializados pelos estudantes, escolherão um deles para que escrevam, que não esteja no material. Então, o foco nesse momento deverá ser a reflexão sobre o sistema de escrita. Vamos conhecer as habilidades que estão presentes nesta aula. Destaca aqui algumas importantes habilidades que estão em jogo na aula. Eu farei a leitura para vocês, tá? Do slide que está na tela, tá? Habilidade 16 do primeiro ano, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Quadrinhas, parlendas, trava-línguas, cantigas, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. A habilidade 18 também, que é do primeiro ano, produzir em colaboração com colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Uma outra habilidade que também está no primeiro ano, que é a habilidade 7, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras, e a habilidade 12B, que também é do primeiro ano, segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita de textos de diferentes gêneros. Nós vamos retomá-las após o estudo da aula 3. Por quê? Essas habilidades, elas estão presentes nas duas aulas que nós escolhemos hoje para nosso estudo, para nos aprofundarmos, que é a aula 1, que nós acabamos de conhecer, e nós vamos conhecer agora a aula 3. Tá? Daí a gente retoma essas habilidades. Agora eu farei a leitura da aula 3 para que possamos nos apropriar da proposta. É o que temos aqui na tela, tá? A aula 3 é explorando os trava-línguas. O que vamos aprender? Você já deve conhecer vários trava-línguas, não é mesmo? Nesta aula, você e seus colegas lerão 3 trava-línguas diferentes e irão observar o que tem de desafiador em repetir. Então, a primeira atividade da aula 3 é observe os trava-línguas, abaixe e desafie um colega para repetir com você. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Em rápido rato, um rápido rato raptou 3 ratos sem deixar rastros.
Embaixo da pia tem um pinto que pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Nessa aula, os estudantes conhecerão diferentes trava-línguas e terão o desafio de fazer a leitura deles. Então, na atividade 1, separe os estudantes em duplas para que leiam os trava-línguas juntos. Neste caso, é importante que você, professor, professora, deixe-os explorar esses textos, acompanhando-os e intervindo sempre que for necessário. E, posteriormente, leve-os a pensar nas dificuldades que tiveram nessa atividade. Então, dando continuidade aqui à aula 3, né? Então, qual desses trava-línguas foi mais difícil para você repetir? E por quê? Vamos criar um trava-língua? Você e seu colega poderão criar um trava-língua a partir de uma palavra cuja pronúncia seja um desafio. Então, combine-a com alguma outra e forme um trava-língua. Então, pergunte aqui aos estudantes quais foram os desafios encontrados. Em seguida, eu deixo a sugestão que, de forma coletiva, criem seu próprio trava-língua a partir do repertório de palavras da turma. Os estudantes, após planejarem a escrita da trava-língua, deverão ditar o texto para você, professor, para você, professora. E, neste momento, poderão e deverão refletir sobre quais letras usar, quantas letras usar, em que ordem utilizar as letras dentro daquilo que se pretende escrever. Vamos conhecer as habilidades que estão presentes nesta aula, que nós já fizemos a leitura delas, mas estão aqui na tela. Lembra que eu disse que elas estão presentes tanto na aula 1 como na aula 3. Então, a habilidade 16, que é do primeiro ano, como nós podemos ver aqui, o desafio de leitura proposto aos estudantes é o de descobrir onde está escrito aquilo que se sabe estar escrito. Está presente também a importância da interação, que é ler e compreender em colaboração com os colegas e com a sua ajuda, professor e professora. Então, no caso dessas duas aulas, da 1 e da 3, em que os estudantes eles leem mesmo sem saber ler convencionalmente, as condições didáticas oferecidas por você, professor, por você, professora, são fundamentais para que eles coloquem em jogo tudo o que sabem e ajustem o que se fala com o que se escreve. Nessa habilidade 7 do primeiro ano, que é compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras, o que está presente é a reflexão sobre o sistema de escrita, em que os estudantes terão que refletir sobre quantas letras usar, quais letras usar, em que ordem usá-las ao escreverem os textos que se sabe de memória. E na situação de leitura, é ajustar onde está escrito com aquilo que se sabe estar escrito. Faz parte do processo de construção da escrita. E, neste caso, os procedimentos de grafar e comparar são fundamentais para o avanço na compreensão do sistema, aspecto de natureza conceitual, como já conversamos nas transmissões anteriores. Aqui nós temos também a habilidade, né? Todas são do primeiro ano, a 12B, que é segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita de textos de diferentes gêneros. Deverá ser desenvolvida a partir do momento em que os estudantes dominarem o sistema de escrita alfabético, ou seja, escrevendo alfabeticamente. Então, é condição que os alunos dominem a base alfabética para que possamos começar a desenvolver essa habilidade. Temos também a habilidade 18, né, que é produzir em colaboração com colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadrinhos, parlendas, trava-línguas, entre outros textos do campo da vida cotidiana. No caso dessa habilidade presente nas aulas estudadas, o que está em jogo é reflexão sobre o sistema de escrita,
sendo que os estudantes terão que saber o texto de memória para que sejam liberados de escrever, refletindo sobre quais letras, quantas letras, em que ordem colocar as letras dentro daquilo que se pretende escrever. Como nós já dissemos nas transmissões anteriores, o que precisamos considerar para que essas habilidades se materializem na atividade são os encaminhamentos, são as condições didáticas e as intervenções adequadas que serão oferecidas aos estudantes. Agora, nós vamos refletir como as aulas 1 e 3, elas se articulam. E aqui, né, nós vamos refletir como essas aulas estão relacionadas, o que elas têm de importante que possibilitam o avanço nas aprendizagens dos estudantes que ainda não leem e não escrevem convencionalmente. Gostaria de solicitar que vocês também pudessem estar registrando no caderno de bordo de vocês. Vamos lá, enquanto vocês registram, a gente vai conversando também, tá? Então, analisando essas duas aulas propostas para o nosso estudo de hoje, que contemplam situações didáticas de leitura e escrita pelo estudante, que não leem e não escrevem convencionalmente, é necessário oferecer as seguintes condições didáticas que favoreçam o seu desenvolvimento, que são recuperar o contexto de produção, explicitar o propósito comunicativo dessa sequência didática, promover a interação e o máximo de circulação de informações entre os estudantes, conhecer o repertório dos estudantes de textos que se sabe de memória, das parlendas, trava-línguas e cantigas, possibilitar também que os estudantes conheçam de memória o texto que farão a leitura, para que eles possam se preocupar em saber onde está escrito aquilo que se sabe estar escrito. Os estudantes, eles deverão saber o texto de memória, o qual fará a escrita, pois no momento da escrita, eles deverão ser liberados sobre o que escrever, para que se concentrem apenas no como escrever, isto é, quais letras usar, quantas letras usar, e em que ordem deve usar as letras dentro daquilo que precisa escrever. Então, eles ficam totalmente liberados de terem que pensar ainda sobre o que escrever, para pensar apenas no como escrever, né? E daí vão pensar na quantidade, na qualidade das letras e em que ordem utilizar essas letras dentro da palavra que se pretende escrever. Importante nós destacarmos que essas aulas, né, elas apoiam também a produção escrita. E agora nós vamos para o nosso último momento deste encontro. E já nos encaminhando, né, para esse terceiro momento, vamos apontar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas na escola durante as ATPCs, como, por exemplo, o desdobramento dessa nossa conversa. Vamos lá? Assim que nós finalizarmos essa transmissão, vocês irão se reunir com seus colegas do segundo ano presencialmente ou através dos recursos tecnológicos disponíveis para discutirem, estudarem e planejarem o trabalho com a sequência didática 7, a partir do que nós discutimos nessa formação. Esse encontro aí na escola, presencialmente, ele terá a duração de 45 minutos e de acordo com o gerenciamento dessa frente, né, pelo seu professor coordenador. Você e seus colegas terão a oportunidade de aprofundar algumas questões de que nós tratamos aqui. E dessa forma, organizei alguns aspectos fundamentais para considerarem durante o estudo da sequência didática 7 e planejamento do trabalho com sua turma. Está aqui na tela, vocês poderão dar um print, né? Mas eu farei a leitura. Orientações para o trabalho na TPC.
proposta para o trabalho no desdobramento da ATPC. Estudo e planejamento da sequência didática 7 para realizar os possíveis ajustes com a proposta de atender às necessidades de aprendizagens de sua turma. A segunda proposta é o planejamento da organização do banco de parlendas, quadrinhos, trava-línguas, cantigas, em revistas, livros, portais, que contribua para o trabalho a ser desenvolvido na sequência didática, servindo como inspiração para os estudantes e como material de análise por eles, que apoiará no momento da escrita. Aqui na diretoria de ensino, onde eu acompanho, nós sempre orientamos para que façam um caderno de leitura, onde as crianças vão colocando os textos, as cantigas, trava-línguas, parlendas, quadrinhas estudadas nesse caderno de leitura, para que possam se apoiar também no momento de outras escritas, de outras leituras. As crianças gostam bastante e os professores também gostam, porque otimiza a aprendizagem das crianças. É uma sugestão que a gente deixa, fazer o caderno, esse caderno de leitura com os textos que se sabe de memória. É lógico que depois dos textos estudados, o professor poderá digitar esses textos, porque eles precisam estar escritos de forma convencional, né? Normalmente a gente pede para a criança ilustrar, porque algumas ainda não conseguem ler, e às vezes eles identificam pelo próprio desenho que fizeram. E é bem assim, otimizado esse caderno, pelo próprio apoio que ele nos dá, tanto na leitura como na escrita, né? Dessas crianças que não leem, não escrevem ainda de forma convencional. A terceira proposta, selecione e organize convites que serão analisados na aula 10, com o propósito de repertoriar os estudantes para o momento da produção. Porque aqui as crianças, elas farão um convite e a gente precisa trazer esse repertório desses convites para que as crianças, né, possam depois produzir, tendo os modelos ali. Seguindo, e para terminarmos esse nosso encontro, vamos recapitular o percurso que nós fizemos. Então, para começar, nós analisamos 2 aulas da sequência didática 7, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização. Depois, nós refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava e, por fim, buscamos compreender como um trabalho de pesquisa, leitura e análise de textos de diferentes gêneros apoia a produção escrita de um texto que servirá para ler e também para brincar. Seguindo, né, finalizando, eu quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando desse momento de estudo e aprendizado coletivo. Espero ter contribuído para ampliar e aprimorar as reflexões sobre as condições e os ganhos didáticos com a sequência didática 7, que acabamos de estudar. Eu peço também, por favor, que vocês avaliem nosso encontro por meio do link que está disponível em tela. Tudo bem? Essa pauta também ficará depois disponível, que vocês poderão retornar a ela, tá? Essa gravação também. Então, aqui nós temos a bibliografia em que nos baseamos e que pode servir de fonte e consulta, né, para o estudo de vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento. Acho que agora interrompi. Gostaria de agradecer a todos vocês por estar aqui conosco, por sempre estar valorizando o nosso trabalho. Gostaria de me colocar à disposição. E um bom trabalho a todos e a todas. Meu muito obrigado.